Aqui com algumas informações importantes depois de mais uma derrota do Cruzeiro na temporada. Cruzeiro agora com apenas um jogo para terminar o ano de 2024, domingo, lá em Caxias do Sul, com o Juventude com uma chance bem pequena de ir para a Copa Libertadores da América. Mas eu sei que tá todo mundo aí perguntando: Samuel, vai ter alguma mudança no comando técnico? O Cruzeiro terá alguma possibilidade de, em 2025, ter um novo treinador, ou vai seguir com o Fernando Diniz, que tem contrato até o final de 2025? O que eu posso trazer aqui para todos vocês é que a pressão para cima do trabalho do técnico Fernando Diniz, ela aumentou, e aumentou muito. Antes de domingo, é provável que nada aconteça, que ele comande o time no duelo diante do Juventude, mas independentemente de buscar a vaga na Copa Libertadores, o Cruzeiro ainda vai tentar esta conquista. Uma avaliação vai ser feita e a situação hoje caminha mais para uma mudança no comando técnico, pensando aí para 2025. O próprio Fernando Diniz, na entrevista coletiva, ele falou sobre não se sentir pressionado por causa de emprego, né? E o que o pressiona é questão de vencer, né? Busca pela vitória, mas o Fernando Diniz também sabe que o trabalho até agora não aconteceu, inexiste, e isso faz com que ao final da temporada o caminho mais natural seja de um fim deste vínculo que foi firmado, né? Foi assinado até o final de 2025, mas obviamente, assim como todo contrato, tem cláusulas para serem rescindidas, então essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Aí eu sei que todo mundo vai perguntar: mas e a questão da Copa Libertadores? Não ir ou ir? Isso dificilmente vai ser o norte aí para uma definição da situação do comando técnico. Então, o Fernando Diniz, como eu disse, vem sendo avaliado desde que chegou. Claro que todo mundo esperava, quando se tem uma mudança do técnico, em aquele gás inicial principalmente, né, e que as coisas fossem surtir efeito, pensando numa sequência. E aí ele teria esse final de ano para pensar em formular o elenco para a próxima temporada, aí sim começar o ano. Mas as coisas foram acontecendo do jeito que todo mundo acompanhou. Nada de desempenho, quase nada de desempenho, quase nada de resultado. As exceções aí, o Cruzeiro chegando à final da Copa Sul-Americana e uma vaga na Libertadores que vai ficando cada vez mais distante por causa destes insucessos. Então, se me perguntarem hoje: Samuel, o que você acha que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer é um fim do trabalho ao final do domingo, quando o Cruzeiro vai enfrentar o Juventude. Então, é isso que eu tenho de informação sobre a questão do comando técnico do Cruzeiro. Agora, outras situações também vão acontecer. Por exemplo, a gente já falou aqui há um tempo, aí por causa de uma questão familiar, mas o Edu Dracena, diretor técnico, ele não vai continuar para a próxima temporada. Isso deve ser oficializado após também o final aí de 2024. Uma outra mudança que vai acontecer: o Rafael Vieira, que veio para ser o chefe aí do scout do Cruzeiro, ele também caminhando para deixar o clube ao final desta temporada. Então, o Cruzeiro está se movimentando e, além disso, tudo aquilo que a gente já vem acompanhando de elenco, de busca por reforços, a expectativa é de que venha uma reformulação importante, tendo o Cruzeiro aí Copa Libertadores ou não para a próxima temporada. Essa última partida define muito o 25 do Cruzeiro, né? Essa Juventude que ontem escapou, você acha que define permanência de Diniz para 2025? PJ, pode definir. Não pode não, é sim ou não? Então,
eu manteria o Diniz. E já falei isso aqui, vou repetir. Por quê? Mas não sei se a diretoria pensa assim, Sérgio. Não sei. Como age muito, às vezes, na empolgação, não sei se a diretoria pensa assim. Vou repetir. O time do Cruzeiro que jogou ontem é praticamente o time que estava na mão do Seabra. O único com o reforço do Lautaro. O Matheus Henrique estava fora, o Wallace estava fora. Todo mundo, a maioria fora. E o Cássio, né? Só o Cássio. Que chegou no finalzinho Cássio, também, já ainda era o Seabra. né? Então, assim, ainda tinha o reforço do Cássio e do Lautaro. Então, era o time que estava na mão do Seabra. E o Seabra teve... Ontem o Palmeiras, para mim, foi muito superior ao Cruzeiro. Muito superior. O Cruzeiro teve 3 escapadas numa transição, que foi a alternativa que o Cruzeiro teve. 2 com o Marlon e uma com um passe muito bom do William pro Lautaro. Praticamente só isso. O Cruzeiro se defendeu muito mal. A estratégia de sair jogando ontem não deu certo. O Palmeiras roubou várias bolas do Cruzeiro na intermediária ofensiva do Palmeiras. Então o Cruzeiro jogou muito mal ontem. E aí eu acho que o erro é no time da contratação do Diniz. Mas esse elenco também não oferece muita coisa. A gente tá muito no elenco, a gente tá muito na questão do elenco. Ok, eu concordo que o elenco do Cruzeiro, ele foi superestimado por aquilo que foi feito há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. Nós falamos aqui nessa bancada, na era Seabra ainda, na possibilidade de título. Nós falamos aqui, o Cruzeiro era terceiro, sei lá, uma posição quarta, terceiro, e jogando bem, no primeiro tempo. Jogando bem. E nós falamos assim, se o Cruzeiro continuar esse nível de atuação... Chegando os caras aí, né? Chegando essas 6 contratações, não lembro quantas foram exatamente, o Cruzeiro tem chance, porque todos nós aprovamos 90% das contratações. O Cruzeiro vinha jogando bem, vinha enfrentando Flamengo, Botafogo, Atlético, todo mundo de igual para igual. Nós falamos que o Cruzeiro tinha chance de título naquele momento, se continuasse, se mantivesse o nível de atuação. Então já conseguiu extrair muito mais desse elenco. Acho que não é o elenco forte. Não tá, sem dúvida nenhuma, não tá entre os 5 principais elencos do brasileiro. Tá abaixo disso, até mais. Tá bem abaixo disso. Mas já se mostrou em condição de fazer coisas melhores. Mas o time, vou repetir, da contratação do Diniz, pra mim, foi horrível. O Diniz é o treinador que precisa de tempo mais do que os outros. O jeito dele jogar é muito peculiar. Agora que ele vai ter tempo em janeiro, vai ter o campeonato estadual todo de preparação, vai mandar o cara embora? Eu concordo que os resultados são muito ruins e desempenho tá oscilando. Momentos bons, momentos ruins. Ontem eu não vi quase nada bom, mas ele vinha de 3 jogos com momentos sendo superior ao adversário. Então a minha análise é que Diniz precisa de mais tempo e demiti-lo nesse final de ano agora, sem a vaga na Libertadores, pra mim é um erro. Eu quero saber, Panceira, a pergunta que tá todo mundo aqui no chat do YouTube fazendo. Me conta, o Fernando Diniz continua ou não no Cruzeiro? Qual é a situação de momento? Sei que a pressão também, assim como foi com o Milito no Atlético, a pressão pra cima do Diniz é enorme, hein, Pansieri? Boa tarde. Boa tarde pra você, meu amigo Thiago Reis, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e tem apostas grátis toda semana. Thiago, vamos lá, 12:22. A informação apurada, com muita responsabilidade pra trazer aqui na Itatiaia, é a seguinte: dificilmente o técnico Fernando Diniz fica para a próxima temporada. Dificilmente ele fica para a próxima temporada. Dá para cravar ainda que ele tá fora? Não dá para cravar. Mas algumas questões estão pesando para isso. Vamos lá. 14 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 7 empates. Depois do jogo do Criciúma, no dia 9 de novembro, o Cruzeiro perdeu pro Corinthians, perdeu pro Racing, empatou com o Grêmio, empatou com o Bragantino e ontem perdeu pro Palmeiras. A tendência muito grande é que domingo seja o último jogo do técnico Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. Aí ele completaria o 15º jogo no comando do time celeste. Essa é a informação. Eu até perguntei ontem pra ele se a culpa era dele e ele disse que admitia até uma frustração com os resultados ruins, que isso nunca tinha acontecido na carreira dele. Ele falou até que em certos times não tinha desempenho e tinha vitória. Que em outros jogos
não contabilizando de ontem, que o desempenho ontem foi ruim na visão dele, que até o Cruzeiro não mereceu perder em outras partidas. Mas ontem ele admitiu que o time esteve bem abaixo realmente, e especialmente a parte física no primeiro tempo da partida. Mas tudo isso está pesando. Eu senti um Fernando Diniz muito incomodado. Falei isso ontem, Thiago, na entrevista coletiva. Você me questionava, é de praxe quem acompanha a nossa jornada. Falei, e aí, Pansieri, pra você passar a agenda, o futuro. Eu falei, eu senti o Diniz um pouco para baixo, um pouco incomodado com essa situação. E além disso, há um desgaste de vestiário. Existe um desgaste de vestiário em relação a atletas. Também tudo isso está sendo pesado. Então, repito, a tendência, você que está ouvindo aí Itatiaia, confirmando 12h25, a tendência muito grande é que domingo, após as 4 horas da tarde, que o jogo finalizar contra o Juventude, que o Fernando Diniz não permaneça no comando do Cruzeiro para a próxima temporada, Thiago. Boa, Emerson. Pois é, e quem imaginava uma reta final de temporada tranquila, né? Com a América na Série A, com o Cruzeiro campeão da Sul-Americana, com o Galo com pelo menos um título, todo mundo indo curtir as férias de maneira antecipada, nada disso. A gente vai começar o ano de 2025, terminar o de 2024 com muita apuração. Agora, a notícia que surpreenderia seria a da permanência do Diniz, né? A da saída do Diniz não surpreende em nada, e não é só pelo resultado, não. É porque o trabalho do Diniz desde o início já nos dava mostras de que não estava funcionando, né? A forma como ele insistiu do time jogar, a forma como o Cruzeiro não compreendeu o que o treinador gostaria que os atletas fizessem, a forma como também parece que o relacionamento ali não deu match, né? Não casou, a maneira como o Diniz aparentemente não tem conseguido extrair o melhor do seu grupo. É um Cruzeiro muito apático e obviamente os jogadores têm responsabilidade nisso. A postura dos jogadores nos interessa muito quando eles estão dentro do campo, mas o treinador também tem papel nisso. A gente sempre falou de um Diniz que sempre teve problemas de relacionamento com os atletas, por outro lado, sempre foi visto como um cara muito motivador, né, que tinha essa capacidade. No Cruzeiro, o time muito apático, ele não consegue, parece, mostrar aos atletas a importância dos jogos. O Cruzeiro entrou para disputar uma final de Copa Sul-Americana como se disputasse um jogo de pelada de final de ano, um jogo beneficente. Então, acho que são muitas as amostras, mas principalmente o desempenho coletivo do time que não engrena. O Cruzeiro é uma equipe em queda livre e vai custar muito, né? Vai custar provavelmente uma vaga na Libertadores, então não surpreende a saída do Diniz, Thiago.